Olá, assinante Band Esportes, seja muito bem-vindo ao Sala do Esporte. E nós começamos essa edição falando dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Depois de anunciar o adiamento do principal evento esportivo do planeta, os organizadores correm contra o tempo para definirem uma nova data para os Jogos. A primeira reunião entre os líderes serviu apenas para definir os principais objetivos da mudança. Antes de qualquer decisão, porém, os integrantes colocaram um ponto de partida, que é a definição das datas da Olimpíada e da Paralimpíada. O Comitê Organizador e o Comitê Olímpico Internacional não estipularam o período para a realização dos Jogos do próximo ano, mas afirmaram que a competição precisa acontecer no verão do Hemisfério Norte, que vai do dia 21 de junho até 22 de setembro de 2021. A tendência é que a confirmação saia em até um mês. Apesar da indefinição, o COI estipula que o mega evento ocorra entre julho e agosto do ano que vem, exatamente um ano depois do período original. Além da discussão em relação às datas, os líderes do projeto discutiram os desafios das mudanças e os custos do adiamento dos Jogos para o próximo ano. Durante a reunião realizada na capital japonesa, Yoshiro Mori, que é presidente da Tóquio 2020, falou sobre os desafios do adiamento da Olimpíada para o ano que vem. 端的に申し上げますと、7カ年足掛けかけて準備をしてきたことです。それが目の前でもう展開する直前にこれがストップを食ったわけであります。そして改めて再度作り変えるということになりますが、7年かけてやったことを半年ぐらいでもう一遍挑戦をするという難しさがあるというふうに思っております。今朝の新聞でバッハさんはこれは勝ってない挑戦だということをおっしゃっておられました。我々はその勝ってない挑戦にこれから臨むことになるわけであります。Bom, essa nova data da Olimpíada de Tóquio certamente irá provocar mudanças em outras competições. Para falar aqui no Sala do Esporte a respeito de futebol nacional, porque em meio à pandemia do coronavírus, o Cruzeiro apresentou o técnico Anderson Moreira. E olha, foi uma apresentação diferente, já que foi numa entrevista coletiva virtual, onde jornalistas enviaram durante a semana algumas perguntas. Vamos então conferir alguns trechos da fala do novo treinador da Raposa. O Ceará estava vivendo um momento de ascensão, né? Ainda continua invicto na temporada. Acho que a gente pegou uma sequência de bons resultados. A gente tinha muita dificuldade no campeonato estadual, na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste. E o momento do Ceará agora, antes dessa parada, era um momento assim, de depender apenas das suas próprias forças para poder buscar as classificações. E foi uma decisão muito difícil, né? Muito difícil, muito complicada, mas o Cruzeiro é um gigante do futebol brasileiro. A gente sabe que é o momento difícil que o clube está passando. O conselho gestor, como eu tenho falado, está fazendo um grande sacrifício, está se dedicando com muito entusiasmo, está tentando de todas as formas dar qualidade de trabalho, né, ao time profissional, principalmente dentro das quatro linhas, fazer com que essas coisas possam funcionar muito bem, a gente não perca a referência da grandeza do Cruzeiro. Então, eu também tenho uma história no Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi um divisor de águas assim na minha vida, principalmente na minha vida profissional. Sei muito bem o que representa esse momento no Cruzeiro. Eu tive a oportunidade de participar de outras séries B, com Goiás, com América, e sei muito bem assim, que quando um clube gigante como o Cruzeiro participa da competição, todos sabem da responsabilidade desse clube de voltar sem sustos, né? E principalmente que ele possa aproveitar esse momento
né, esse momento da reconstrução, de realmente buscar uma nova direção, fazer com que as coisas possam acontecer de uma forma diferente e que a gente possa principalmente resgatar o jogo do Cruzeiro, que o torcedor tenha orgulho de ver um time que o represente da melhor forma possível dentro de campo. Sem dúvida nenhuma, eu estou num processo ainda de avaliação, né? Eu tive esse encontro, essa reunião, né, com a comissão técnica, com membros da direção do clube, membros do conselho gestor, e é um primeiro contato apenas. O que a gente percebe é que o conselho gestor está muito focado em poder montar a melhor equipe possível nesse momento, né? Então, eu acho que o Cruzeiro tem que estar atento a poder agregar bons atletas para a nossa equipe. Eu acho que não é uma questão de quantidade, e sim de qualidade. A gente trazer atletas que possam contribuir ainda mais com esse grupo. Claro, eu sou oriundo da base, né, e da base do Cruzeiro ali, e sei muito bem que como é importante um clube, né, deixar espaço para aqueles jogadores que estão vindo das categorias de base. Mas, acima de tudo, eu acho que eles precisam estar preparados, né? Isso é uma questão muito importante. E um segundo ponto é que a gente não pode ter apenas um time de meninos participando dessas competições. São competições difíceis. A gente precisa, sim, de ter uma mescla entre jogadores experientes, jogadores jovens e jogadores que estão vivendo o melhor momento da carreira, nas questões físicas, técnicas, ou que estão no momento mais favorável para isso. São atletas aí entre 24 e 28, 29 anos. Então, assim, essa mescla, quando a gente consegue ter essa mescla, eu acho que a gente tem uma possibilidade enorme de ter isso. Futebol profissional vive um impasse financeiro em meio à crise do coronavírus. Jogadores e clubes ainda não entraram num acordo sobre os vencimentos, enquanto os campeonatos estão paralisados. Sobre esse tema, vamos ouvir o que disse Rinaldo Martorelli, que é presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo. A gente vê de forma muito precoce esse tipo de tentativa de negociação. Nós temos que resolver os campeonatos estaduais antes, porque aí é a grande massa de atletas e clubes. Não dá para a gente dar um passo adiante, não dá para a gente botar o burro na frente da carroça, é o que está sendo feito. Parece que há uma necessidade de os clubes resolverem questões passadas e colocar tudo no mesmo bolo, colocar tudo na mesma conta do coronavírus. A gente tem um antecedente muito ruim, porque a gente vive num clima de instabilidade financeira e de inadimplemento salarial, né? Esse é um fato que tem que ser pesado para a gente poder dar um passo adiante nas negociações. Uma negociação a gente não faz em 48 horas, né? Ainda mais com a situação que a gente está, a gente não faz em 48 horas, nem em 96 horas. Requer muita discussão, requer muita criatividade, muita inteligência, conversar com muita gente. E é isso que a gente está fazendo aqui no estado de São Paulo, conversando com dirigentes, com atletas, com o Reinaldo, presidente da federação. A gente está buscando uma forma de sair disso de mãos dadas e de cabeça erguida. A gente não pode, de forma nenhuma, sair dessa situação, né, da pandemia, rompidos. Nós temos que sair com uma postura que possa fortalecer todo mundo. Atletas, clubes, nós dependemos de flexibilizar todo mundo para a gente poder melhorar a condição. A CBF não dá um exemplo que nós gostaríamos que desse, né? Delegou para essa comissão o poder de negociação e não parece que a coisa está saindo de uma forma legal, porque eu já vi agora uma nota oficial do Figueirense dizendo que está colocando os atletas em férias coletivas e que vai pagar essas férias, ok, mas que os contratos de imagem estão suspensos os pagamentos. Aí pode estar ocasionando um grande problema.
Então, se a gente seguir assim, nós vamos sair mais enfraquecidos e vamos sair num clima pior do que nós já estamos. Acho que é o momento, essa pandemia, ela tem que servir para a gente aprender bastante, não só nas nossas atuações profissionais, mas na nossa vida, né? No pessoal. A gente precisa aprender bastante. E aqui a gente está fazendo as coisas com muito cuidado, como eu disse, para a gente sair mais fortes disso. Pois é, que todos possamos aprender, né? Mas situações como esta, gerada pelo coronavírus, exigem respostas rápidas e excepcionais. Aliás, foi com esse argumento que a Conmebol divulgou que adiantará o pagamento de premiação dos torneios sul-americanos. Os clubes participantes da fase de grupos da Libertadores e da segunda fase da Sul-Americana poderão receber até 60% do prêmio de participação. O principal torneio do continente paga cerca de 9 milhões de reais e os clubes brasileiros beneficiados são 7. Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo, Grêmio, Internacional e Santos devem então receber a quantia da organização da Libertadores. Vasco e Bahia são os sobreviventes brasileiros na Sul-Americana. Eles poderão receber 2 milhões de reais em prêmios iniciais. A medida visa reduzir os impactos econômicos da paralisação no futebol e com certeza será muito bem recebida pelos clubes sul-americanos. Enfim, uma boa notícia, né? Vamos falar de tênis agora, porque a organização de Wimbledon divulgou uma nota afirmando que irá se reunir nos próximos dias para definir os rumos do torneio de 2020. Há possibilidade, inclusive, de um cancelamento. É isso mesmo, Chiquinho Leite Moreira? Bem-vindo ao Sala do Esporte. É isso mesmo, Celso. Tudo bem? Tudo bom? Infelizmente, muito provavelmente o torneio do Wimbledon vai seguir mais ou menos o mesmo caminho do que aconteceu com a Olimpíada de Tóquio. Vamos ter um certo suspense, mas semana que vem, Richard Lewis, que é o todo-poderoso do All England Club de Londres, pode anunciar o cancelamento do torneio desse ano. Detalhe, você vai até achar muito curioso. Em Roland Garros, nós tivemos o adiamento do evento, porque os operários que estão trabalhando no novo complexo de Roland Garros não podiam trabalhar em função da quarentena. Então, as obras do novo complexo, a quadra central especialmente, que está totalmente modificada, ela não ficaria pronta a tempo de iniciar-se o torneio na data inicial. Então, a Federação Francesa de Tênis foi muito rápida e já anunciou uma nova data, começando dia 20 de setembro, terminando em 4 de outubro. No torneio de Wimbledon, acontece o seguinte, quem manda lá é a grama sagrada. E por incrível tão importantes na concepção das quadras do All England Club, não podem trabalhar. O SW19 é um subúrbio muito legal de Londres, ali fica uns 20 minutos de Londres, num lugar muito bacana, residências muito legais, e onde está o clube, o All England Club, também tem um parque à frente, tem o Wimbledon Park Golf, todos estão fechados. E a grama de Wimbledon começa a ser plantada e tratada agora em abril. Ela tem que crescer até ficar a 13 milímetros, olha os detalhes. E na semana do torneio ela tem que estar prontinha para ser cortada a 8 milímetros. Bem, não vai dar tempo disso acontecer se os operários, ou melhor, os jardineiros não puderem voltar a trabalhar. Semana que vem, uma reunião que, ao estilo inglês, vai ser tomada uma decisão de adiamento ou de cancelamento. O adiamento é complicado, embora os conservadores dirigentes do torneio de Wimbledon dizem que existe uma pequena janela, mas o adiamento ele é complicado, porque se não se jogar no verão, a grama ela passa a ser ainda mais escorregadia, ela fica muito úmida, e se não tiver o sol, se não tiver um tratamento muito especial, o jogo fica difícil de ser executado. Então, semana que vem vamos ter essa decisão, torcendo para que o Wimbledon possa ser realizado dentro do prazo, dentro do calendário inicial, que começaria dia 29 de junho e até dia 12 de julho. Acredito que isso ainda seja possível, porque em abril é que os grandes jardineiros teriam que estar trabalhando, e isso ainda temos um certo tempo muito remoto, na verdade, mas a decisão sai a semana que vem.
Bom, essas partidas do tênis e desses grandes eventos, a gente sabe que dependem muito das condições climáticas da cidade, né, da região que está recebendo esses jogos. O Wimbledon, você explicou muito bem a questão do crescimento da grama, isso tudo tem um ciclo, é um ciclo natural, né, não dá para cortar, além dessa coisa que já tem da administração dos clubes, dos trabalhos e tal. Talvez na semana que vem a gente já tenha uma janela aí para tomar uma decisão. Agora, Roland Garros tem uma coisa interessante nessa mudança, que tem a ver, inclusive, com a história do ano passado. A gente viu várias partidas do ano passado serem interrompidas, prorrogadas, inclusive, olha, vamos ter que realizar no dia seguinte, tal, por causa das chuvas. Chuvas num período de verão lá na França, mas não tão intenso quanto que a gente pode imaginar que seja, se for comparado com o Brasil, né, Chiquinho? O fim do verão brasileiro foi muito chuvoso. Se isso acontecer no fim do verão lá na França, também teremos alguns problemas. O que você vê no cenário aí para Roland Garros? Bem, o cenário do Roland Garros está muito mais viável, né? Mesmo porque esse ano, o Celso e assinantes do Band Esportes, 2020 é o ano que vai ser inaugurado o teto retrato. Aliás, ele já está pronto. A quadra central, Philippe Chatrier, ela já está pronta. A questão é que a instalação toda em volta da arquibancada ainda está sendo construída. Ali tem as instalações de televisão, de imprensa, os camarotes, as tribunas presidenciais, todas muita coisa que envolve a organização do evento, porque embaixo da quadra central é que acontece tudo, inclusive a sede da Federação Francesa de Tênis é embaixo da quadra central Philippe Chatrier. Essa quadra central, logo depois do torneio do Roland Garros do ano passado, ela implodiu. Ficou-se apenas o suor dos jogadores no retângulo que tem de saibro na Philippe Chatrier. Pra você ter uma ideia. Já foi erguida uma nova arquibancada, muito bonita. O teto retrato já está pronto, já funcionando, já foi testado. Então, a questão da chuva não vai atrapalhar tanto o torneio de Roland Garros, como costuma atrapalhar na primavera. Primavera, verão, em Paris, chove bastante também. E o ano passado nós tivemos alguns dos principais jogos do Roland Garros com problema, especialmente nas semifinais. Estava ventando muito, os jogos tiveram que ser disputados simultaneamente em função dos atrasos provocados pelas chuvas, mas esse ano de 2020 isso não vai acontecer. Mesmo porque, com a mudança de data, o torneio do Roland Garros vai passar um pouquinho mais para frente, já começando o outono em Paris, e é um pouquinho mais frio, o tempo um pouco mais nublado, mas muito bom para se jogar tênis também. A diferença do outono para a primavera é que na primavera a gente costuma ver aqueles charmosos chapéus Panamá, aqueles charmosos chapéuzinhos Panamá que todo mundo usa, e no outono já muda bastante, porque o outono é o lançamento das grandes coleções de todas as casas de moda francesa. Então, a cidade de Paris fica mais florida, não só nas árvores com as flores, mas nas avenidas, nas alamedas com os modelitos andando para lá e para cá, viu? Vai ser muito bacana, portanto, a gente poder mostrar aqui no Band Esportes a partir do dia 20 de setembro, portanto, até o comecinho de outubro. É um período longo, a gente sabe, de jogos, isso é bastante intenso, mas agora que você já esclareceu para a gente que vai estar tudo coberto, tudo charmosinho, tudo mais controlado em termos climáticos, vai ser até mais interessante. Agora, a gente falou aqui, inclusive, na nossa programação, e você sabe que é uma preocupação com relação aos próprios Jogos Olímpicos, já adiados para 2021, e a gente tem um cara que, por não jogar a Olimpíada esse ano, talvez esteja com ainda mais apetite para esses grandes torneios, que é o Roger Federer. Será que é o último ano dele como profissional? Ele vai para as cabeças nesses dois torneios, Chiquinho? Bem, o torneio de Wimbledon seria o que a gente poderia contar com a volta do Roger Federer, que passou por mais uma cirurgia, a segunda que ele fez um joelho, agora fez o outro, e ele voltaria justamente na temporada de grama. Ainda existe uma possibilidade, como dizem os organizadores do torneio de Wimbledon, existe uma pequena janela para que esse torneio possa se realizar ainda esse ano, dentro da data inicial, que a gente está torcendo bastante, mas achamos bastante difícil. A situação do Roger Federer é o seguinte, todo mundo estava aí com uma expectativa muito grande que ele se despedisse num momento mágico, em busca talvez da única
conquista que ele não tem, ou seja, a medalha de ouro olímpica nas partidas de simples. Mas a questão agora, a pergunta que fica, é que como ele vai seguir jogando em alto nível até a Olimpíada do ano que vem. E a resposta quem vai poder dar é o corpo do tenista suíço. Pois é, a gente vai ficar aqui com toda essa expectativa, porque você sabe, Chiquinho, a gente tem uma grande programação de tênis por aqui e esse assunto vai ser com certeza debatido e discorrido por vocês até para falarmos do Palmeiras. Grande destaque do time nos últimos anos, Dudu mudou de posição em 2019. Deixou o lado do campo para atuar mais centralizado como meia armador. E o desempenho do camisa 7 agradou ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Palmeiras e Dudu são palavras que estão ligadas para sempre. O jogador chegou ao clube em 2015 e nesta temporada completou 300 jogos com a camisa verde. Muitos gols, raça, identificação e 3 títulos nacionais. Mas estamos falando de um atacante, certo? Só que no Palmeiras, Dudu vem desenvolvendo outra função, como meia, atuando mais centralizado. O palmeirense menos esquecido sabe que ele já jogou nesta parte do campo em outras temporadas, e isso sempre acaba chamando a atenção. E o interessante é que no início deste ano, Lucha não queria Dudu na posição. Ele não tem a qualidade de jogador de meio campo. Ele é driblador, ele é habilidoso, ele não é técnico. Jogador de meio campo é técnico, né? Jogador que faz a bola chegar, que faz a bola chegar na frente. Ele é um jogador habilidoso de condução de bola, vamos dizer assim, como o Edilson. Jogador que, o Edilson era meio campo e eu adiantei o Edilson como um atacante. Por quê? Porque ele é um jogador habilidoso que vai para dentro do gol. E com o Mano Menezes, Felipão, Cuca e até Marcelo Oliveira, Dudu chegou a atuar algumas vezes neste setor. Mas isso, claro, nunca o impediu de atacar. E por se tratar de um atleta habilidoso e referência do time, ele acaba proporcionando uma outra opção tática importante, além de atrair a marcação adversária. Dudu por dentro, ele pega muito na bola. Ele não fica esperando a bola ter que chegar para ele. Os jogadores buscam ele porque ele está na frente de 2 volantes, está na frente de 2 laterais. Então os jogadores buscam ele. Eu não tenho ele só de lado de campo. Eu tenho ele no meio e de lado do campo. Eu não vejo nenhum problema do Dudu jogar ali, não. Nenhum problema. Em 2020, isso é mais evidente, já que após a chegada de Rony, Luxemburgo teria que colocar alguém no banco de reservas. Mas quem? Luiz Adriano, referência na área? William, artilheiro do time? O próprio Rony, que chegou para ser titular? Bom, Dudu nem pensar, né? Então, a solução encontrada foi recuar um pouco o ídolo da torcida. Eu tenho um meia, né? Não tem eu que sou meia. Às vezes o Bigode vem ali, às vezes o Luiz vem, o Rony vem. O importante é quando a gente perder a bola, sempre ter alguém na posição para poder ajudar na marcação. Tenho liberdade, né? Eu já joguei assim com os outros treinadores, então eu sou acostumado a jogar ali. A gente sabe que tem que ter um pouco de paciência para a equipe se encorpar, para a equipe se adaptar nessas funções para a gente poder fazer um bom ano. Mas e os meias do Palmeiras? Pois é, não estão correspondendo. Principalmente Lucas Lima e Gustavo Scarpa. No segundo tempo da partida contra o Santos, pelo Paulistão, o camisa 7 foi deslocado para o setor e o time cresceu no jogo. E isso continuou sendo visto, às vezes não bem como um meia, mas um segundo atacante. E as 2 vitórias na Libertadores contra Tigre e Guarani mostraram que atuando neste espaço, Dudu pode ser ainda mais perigoso. Seus números de posse de bola cresceram. Foi o líder do quesito no jogo da Argentina. Tudo bem que marcou poucos gols, 2 pelo Paulista apenas. Pouco para o maior artilheiro do clube no século. Tem 3 assistências no ano. Contudo, o Palmeiras, com esta alternativa, acaba criando mais chances de gol. As melhores frequentemente passam pelos seus pés. O professor ainda está acertando o time, mas sabe que pode contar com o guerreiro palestrino em qualquer posição. Este é um momento de união no meio esportivo.
Dois ídolos espanhóis, um do tênis e outro do basquete, entenderam a situação e se juntaram em prol do bem. Rafael Nadal e Pau Gasol fizeram uma doação à Cruz Vermelha no combate à disseminação do coronavírus. Todo el pueblo español nunca nos habéis fallado a los deportistas, ¿no? Siempre habéis estado a nuestro lado en los momentos alegres, en los momentos complicados, pues siempre habéis tenido comprensión para nosotros cuando las cosas no han ido muy bien, y cuando las cosas nos han ido bien, pues siempre habéis estado ahí celebrando con todos nosotros nuestras alegrías, ¿no? O sea que creo que los deportistas somos lo que somos en gran parte gracias a vuestro apoyo, y ahora es el momento de que los deportistas no podemos fallaros, ¿no? Por eso, pues, pensando, se me ocurrió llamar a mi amigo Pau, y él también estaba pensando en a ver cómo podíamos hacer algo, ¿no? Juntos llegamos a la conclusión que es el momento de arrancar esta iniciativa. Todos estamos padeciendo las consecuencias de esta terrible pandemia, pero sobre todo aquellos que estáis en primera línea, los profesionales sanitarios que trabajáis para cuidar a las personas que han contraído el virus, que estáis totalmente desbordados y en muchos casos sin los medios necesarios para hacerlo. Los trabajadores que os exponéis cada día para poder ofrecer los servicios básicos al resto de la ciudadanía confinada. Y por supuesto sin olvidar a las personas que habéis perdido vuestro trabajo o en el peor de los casos algún ser querido. Os quiero asegurar que no estáis solos. Esta lucha es de todos. É muito interessante a gente ver essa união dos atletas espanhóis e ver que, inclusive, no esporte a motor, eles estão se unindo. O pessoal do motocross, do rally, como Nani Roma e vários outros, se juntaram para tirar parte de seus equipamentos que podem ser muito úteis nos hospitais, como, por exemplo, os óculos que eles usam nos capacetes off-road. Eles estão reformando e doando esses óculos que, junto com as máscaras normalmente utilizadas, ampliam a possibilidade de atendimento nos hospitais. Isso é muito legal. Enquanto alguns dão bons exemplos, outros, porém, né? O campeão meio pesado do UFC, o John Jones, se envolveu mais uma vez em problemas com a polícia e foi preso em Albuquerque, nos Estados Unidos. O atual número um do peso pesado, né, do UFC, foi detido na madrugada desta quinta-feira por dirigir sob efeito de bebida alcoólica. Uso negligente também de armas de fogo e ausência de documento regularizador do veículo que ele estava conduzindo. A maior organização do MMA do mundo afirmou estar ciente do ocorrido e já entrou em contato com a equipe e também com o empresário do atleta, mas ainda não divulgou nenhum tipo de punição. Em 2012, o Jones foi detido pela polícia após bater em um poste e ao estar completamente embriagado. Isso aconteceu em Nova York. Em 2015, o lutador também se envolveu em problemas atropelando uma mulher grávida e não prestou socorro. No ano passado, John Jones foi preso depois de molestar uma dançarina, também em Albuquerque. Listinha bacana, né? Falar de basquete, o Mundial Feminino já tem data e lugar. Entre setembro e outubro de 2022, Sydney, na Austrália, será a sede do campeonato que reúne as melhores seleções do planeta. Os Estados Unidos buscam o tetracampeonato consecutivo. Já para o Brasil, a Austrália traz boas memórias, afinal, foi lá onde Paulo e Hortência lideraram a equipe ao título mundial de 1994. Quando o assunto é automobilismo, a novidade é mais um adiamento por conta do coronavírus. As 500 milhas de Indianápolis têm nova data para acontecer. Assim como aconteceu com algumas etapas do MotoGP e da Fórmula 1, a organização da Fórmula Indy tomou medidas contra o coronavírus. A prova de Indianápolis, disputada tradicionalmente no último domingo de maio, não poderá ser realizada nessa data. Portanto, fica o problema agora, porque dia 24 de maio não teremos a prova, mas ela já está marcada para o dia 23 de agosto. Outras 4 etapas da Indy também foram canceladas, né? São Petersburgo, na Flórida, Long Beach e também a prova do Texas.
E a gente sabe que no mês de agosto vai ser, portanto, a primeira prova das 500 milhas de Indianápolis, organizada já pelo seu novo dono, Roger Penske, o maior vencedor da prova como dono de equipe, agora como organizador. Aliás, o fato dele ter feito essa mudança no calendário antes até do que muita gente imaginava que fosse a hora de divulgar, mostra que a administração está sendo bem antecipada, bem pensada, para que os fãs possam se realocar, inclusive mudando as datas de viagens. E ainda no automobilismo, a gente tem boas notícias para o Brasil. Pietro Fittipaldi será piloto de teste na Fórmula 1. Aos 23 anos, o brasileiro assinou um contrato com a equipe Haas. Neto do bicampeão Emerson Fittipaldi, Pietro poderá eventualmente substituir os titulares Romain Grosjean e Kevin Magnussen. E ele mandou um recado pra gente aí, confira. Estou muito feliz em anunciar que eu passo a ser o piloto reserva da equipe Haas na Fórmula 1. Eu quero agradecer o Gene Haas e o Gunther Steiner por essa oportunidade. Eu vou estar acompanhando os GPs junto com a equipe. Agora, com a minha superlicença, eu estou apto a pilotar um carro de Fórmula 1 durante um grande prêmio, então eu fico à disposição da equipe. Também eu vou continuar meu trabalho testando o carro, desenvolvendo o carro. Bom, agora mesmo a gente não sabe ainda quando vai começar o campeonato de Fórmula 1, ou se vai ter um novo calendário da Fórmula 1, mas eu estou aqui em quarentena com a minha família em casa. E eu acho que todos juntos vamos conseguir superar essa pandemia. Eu desejo muita saúde a todos vocês e um grande abraço. Valeu. Aí, Pietro, muito bacana essa novidade, essa informação, porque afinal de contas a gente já tem uma perspectiva dentro do esporte a motor. A data das 500 milhas, torcer para o Pietro e também o fato de que um pouco antes, né, a gente teve o trabalho da Red Bull agora abraçando um piloto brasileiro, o Igor Fraga, que é um piloto que foi grande destaque, inclusive no automobilismo virtual, que nesses últimos tempos tem acontecido, tem realizado várias competições. O Igor Fraga que foi contratado pela Red Bull para ser piloto de desenvolvimento, depois de vencer o torneio de verão da Toyota lá na Nova Zelândia. Portanto, parece que está bem encaminhado para o Brasil. Fim do Sala do Esporte. Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima sexta-feira. Tchau.